Salve, querido família estudante, tranquilo? Afinal, para que serve fazer o teste de ancestralidade? Para a gente descobrir se a gente tem determinada etnia, se a gente tem tal etnia? Bom, pode ser. A gente pode simplesmente acreditar que aquele resultado de determinado laboratório que fez o exame do nosso DNA é 100% certo. Que a gente tem determinada etnia escandinava, que a gente tem determinada etnia ibérica e tal. Mas será mesmo? Claro que não! Se a gente fizer o mesmo exame em 2 laboratórios diferentes que analisam o nosso DNA, a gente vai perceber divergências no resultado. Isso quer dizer então que o laboratório errou? Claro que não também. Eles simplesmente nos dão um norte da nossa ancestralidade. O resultado que recebemos é uma direção para a nossa pesquisa documental. Está aí um ponto importante. Como o laboratório ele não é 100% exato, o teste de ancestralidade, somente pelo teste em si não nos comprova nada. Apenas nos dá indícios, direções para a nossa pesquisa. Mas uma observação, eu não estou falando das ferramentas que existem dentro das plataformas, como por exemplo os matches que a gente consegue fazer com outras pessoas que compartilham dos mesmos genes que a gente. Isso é assunto para outro vídeo. O ponto é que precisamos confrontar este teste de ancestralidade que fizemos com a nossa pesquisa documental. Isso é importante. No fim, eles devem caminhar juntos na mesma direção se não existe algum erro. Por exemplo, se quando a gente está montando a nossa árvore genealógica através de documentos civis, religiosos, enfim, e todos esses indícios que a gente obteve em nossa pesquisa apontam que a gente tem, por exemplo, 100% de ancestralidade europeia. E ao realizar o nosso teste de ancestralidade de DNA, a gente percebe que houve uma porcentagem, mesmo que seja mínima, de uma etnia, por exemplo, mesoamericana ou uma etnia africana, com certeza a gente tem que pôr em dúvida a nossa pesquisa. Em algum ponto, ou em nossa pesquisa documental, ou no teste de ancestralidade, houve um erro. Os dois devem corroborar mutuamente em todos os pontos. E aqui volto a citar a comprovação de um pelo outro que aconteceu em minha pesquisa. Quando a minha mãe fez o teste de ancestralidade dela, mostrou que 100% dos antepassados dela eram europeus, de diversas etnias. Mas a minha não era 100% europeu, era quase 100% europeu. Tinha 5,5% da etnia de mesoamericano que constava lá. Obviamente, esses 5,5% não podem pertencer ao meu lado materno. Eles têm que ser necessariamente pertencentes ao meu lado paterno, já que do lado da minha mãe constou 100% europeu. E aí entra o confronto com a pesquisa documental, porque eu consigo dizer que esses 5,5% pertencem ao meu pai. Porque a mãe do meu pai, a minha bisavó, ela era indígena, nascida na Ilha do Mel, em Santa Catarina, próximo a Joinville. São pontos que convergem entre a pesquisa documental e o teste de ancestralidade. São bases fortes que se complementam para a nossa pesquisa genealógica. Portanto, se você fez o seu teste de ancestralidade, como muitos fizeram e colocaram no YouTube, por exemplo, os resultados, mas ainda não entrou para a pesquisa documental da sua família, está na hora de fazer. Mas se você já fez o teste de ancestralidade e ao mesmo tempo tem pesquisado de forma documental a sua família, me conte se os resultados estão convergindo ou divergindo. Grande abraço!